Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo das funções, né? Aula passada a gente estudou como funciona a função de primeiro grau e viu como essas funções ficam quando a gente coloca elas no plano cartesiano. E hoje a gente vai ver como que vai funcionar se a função for de segundo grau, beleza? Então, essa aula está lá no capítulo 3 da apostila, na página 260. Então vamos relembrar, né? Na última aula, a gente viu que as funções de primeiro grau, quando você coloca elas no gráfico, faz todo aquele sistema de montar uma tabelinha para achar os pontos no plano cartesiano, né? E você coloca os pontos no gráfico, se você ligar os pontos, você vai ter uma reta, né? E nessa aula a gente vai fazer a mesma coisa, porém a gente vai mudar a função, né? A função que a gente vai trabalhar, ela vai estar com o expoente 2. Então vai ser uma função de segundo grau. Então vamos considerar que a função x igual a y ao quadrado. Como o y está ao quadrado, né? O expoente é o 2, essa função vai ser uma função de segundo grau. Caso o expoente fosse 3, seria uma função cúbica e assim vai. Outra maneira que a gente pode nomear essa função é como função quadrática, porque estamos elevando ao quadrado, certo? Então, o primeiro passo para a gente analisar como essa função vai ficar no gráfico vai ser o mesmo passo da última aula, né? A gente vai montar uma tabelinha e vamos atribuir valores a x e ver qual que é o valor que y dá, né? O valor de y vai depender do valor que a gente atribui a x. Então, aqui, eu atribuí o valor menos 2 ao x. Lembrando que esses valores que eu atribuí, você pode escolher. Se você quiser atribuir o valor 10, 15, 25, pode ser, né? O importante é que você atribua vários, para você poder encontrar os pontos da tabela lá no sistema cartesiano. E quando você encontrar vários pontos, você conseguir formar uma imagem. Então, é interessante também que qualquer que seja o ponto que você escolha como o ponto de partida, os próximos pontos sejam próximos, né? Não tem por que escolher 10, aí depois você vai escolher o segundo valor de x para atribuir, você escolher 1000, né? O interessante é você fazer 10, 11, 12, 13. Aqui no caso, eu comecei no negativo e vou indo para o positivo. Então, comecei no menos 2 e vou atribuindo menos 1, 0, 1, 2 e 3, para vermos como é que vai ficar no gráfico, beleza? Mas lembrando, esse valor aqui pode ser qualquer um que você quiser. E aí, você vai na lei de formação da função, que no caso é essa formulinha aqui, x é igual a y ao quadrado. Então, se x vale menos 2 ao quadrado, que quer dizer vezes ele mesmo, né? Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então, temos aqui o nosso primeiro par ordenado, menos 2 e 4. Aí vamos ao segundo. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 dá 1. 0 ao quadrado é ele mesmo. 1 ao quadrado também é ele mesmo, né? 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. Então, temos aqui a nossa tabelinha de pares ordenados. Lembrando, na hora que a gente for colocar isso no sistema cartesiano, a gente vai ter aqui como ponto x o menos 2 e como o ponto y o 4. Como x menos 1 e y 1. E assim vai. E a gente vai encontrando esses pontos no sistema cartesiano para avaliar qual vai ser a figura que vai ser formada ali. Qual que vai ser o padrão, né, que a gente vai encontrar. Então aqui vamos localizar no gráfico, né? Primeiro ponto, a gente tem que localizar no eixo x o menos 2. E está aqui. E aí no eixo y a gente localiza o 4 e marca o primeiro ponto, menos 2 e 4. Temos aqui. Agora vamos marcar o segundo ponto, que é menos 1 no eixo x e 1 no eixo y. Está aqui, o segundo ponto. 0 e 0, também chamado de ponto origem, está aqui marcado. 1 e 1, né?
1 no eixo x, 1 no eixo y, 2 e 4, 2 no eixo x e 4 no eixo y, está aqui. A gente poderia continuar marcando pontos, né? A gente poderia continuar marcando ponto 3 e o 9 ficaria aqui mais em cima, né? E continuar infinitamente, marcando quantos pontos quisermos. Mas não há necessidade. Com esses pontos, a gente já consegue ver a figura que foi formada. A ideia é a gente marcar pontos o suficiente para a gente conseguir ver qual que vai ser a figura, né? Então, aqui a gente já encontrou um padrão, certo? Então, se eu escolhesse aqui o ponto, digamos, 1,5 no eixo X, já dá para simplesmente subir aqui e ver onde que ele encaixaria o ponto, né? Sem precisar mais ficar fazendo contas na lei de formação, basta identificar aqui no gráfico que foi formado, certo? Essa figura é bem diferente da reta que foi formada na função de primeiro grau, certo? Essa figura ela vai se chamar parábola. E a parábola vai ser o gráfico que representa qualquer função de segundo grau. Poderia colocar aqui uma função x igual a 3y², ou se não, x é igual a 20y² ou menos y². Qualquer que seja, você teria encontrado aqui uma parábola, certo? Que é essa figura aqui, que ela vai crescer exponencialmente, vai chegar num ponto vértice, né? E vai começar a voltar de maneira simétrica, né? Você pode ver aqui que o eixo y, no caso, vai ser o eixo de simetria. Então, o que a gente encontrar do lado direito, a gente vai encontrar do lado esquerdo também, porém revertido, né? E ela vai crescendo novamente de forma simétrica a partir do ponto vértice, certinho? Então, quando a gente vê a função de primeiro grau, qualquer função de primeiro grau forma sempre uma reta. E aqui, qualquer função de segundo grau vai formar sempre uma parábola, que é aquela figura ali, certinho? Agora a gente tem mais uma coisa para falar, que é a concavidade da parábola. A parábola ela pode ter a vértice voltada para cima, né? A concavidade voltada para cima, que é esse primeiro caso, que é o caso que a gente viu no gráfico que a gente montou da função x igual a y ao quadrado, e a gente pode ter a parábola com a concavidade voltada para baixo, que é esse caso aqui, né? A parábola ficaria com esse formato. E quando é que a gente vai ter cada caso, né? Como a figura já diz, quando o A é maior do que zero, né? Lembrando, o que é o A? O A, ele vai ser o termo que multiplica o x² na equação de segundo grau. E na função é a mesma coisa, vai ser o termo que vem multiplicando o x² ou o y², né? Então, naquela função x igual a y², o a era igual a 1, porque não tinha nada multiplicando o y, né? Então, é uma vez o y, certo? Então, se o a for maior do que zero, se a função for x igual a 20y², x igual a 2y², ou simplesmente x igual a y², a concavidade vai ser voltada para cima. A gente vai ter o caso que a gente viu no exemplo da aula. E caso o a seja menor do que zero, né? Então, x vai ser igual a menos 2y² ou menos y², né? Então, a gente tem um número negativo, né? Um número que é menor do que zero. A concavidade da parábola vai ser voltada para baixo. Então, a gente ia ter aquela mesma figura, né? Porém, ela ia inverter. Ela ia ficar voltada para baixo, certinho? Então, sigam as orientações de estudo, né? Leia atentamente os exercícios, copie as atividades no caderno e na hora de mandar a resposta, né, a foto da resposta para as professoras, deixa o seu raciocínio, deixa como foi que você resolveu, não simplesmente deixa o resultado final, ok? Então aqui, as atividades, elas vão estar lá no caderno do aluno São Paulo Faz Escola,
volume 2 do nono ano, na página 62, 63 e 64. Ok? Então, bons estudos aí e tenham um bom dia.